Então, aí depois que eu tenho essa conversa com a pastora Esperança sobre o lugar onde nós poderíamos cultuar, aí ela disse, não, você é pastor, nós viemos abrir igreja, então você dá um jeito aqui de fazer o nosso primeiro culto. Foi quando nós tínhamos levado aí umas 6 carteiras da igreja do Lubango, juntamos aquelas 6 carteiras na nossa cozinha, tínhamos levado também um púlpito, colocamos o púlpito e no domingo acordei todo mundo cedo, aí nos preparamos. Quem estava lá conosco estava a pastora Esperança, ela foi comigo, na altura tínhamos apenas 2 filhos, o Jaziel e o Joel. O Joel devia ter 3 anos, o Jaziel tinha 4 anos. Porque não, o Joel tinha 2 anos, perdão, o Jaziel é que tinha 3 anos a caminho de 4 anos. Então, fiz domingo o Aguimoras, o Armando, que é o pastor Armando hoje, e o Herculano, que também foi conosco do Lubango para o Namibe. Então aí estávamos nós e eu disse, não, tá bem, então vamos fazer o culto com eles, reunimos na nossa cozinha. Eu lembro que todo mundo vestido a rigor, Armando e Herculano e Agui, todos vestidos de obreiro, que eles tinham levado os seus uniformes, que era uma blusa, uma camisa castanha, uma camisa branca, uma gravata castanha e uma calça castanha. Eu estava de fato, gravata, todo bonito. Naquele dia, o primeiro culto lá na nossa cozinha, eu coloquei o meu melhor fato e fomos lá e cultuamos em casa. Aí preguei lá como um bom pentecostal. O meu filho estava lá mamando o joelho, já se fazia um monte de brincadeira e eles tentavam prestar atenção o máximo lá. Eu acredito que os vizinhos do lado acharam que eu era um doido, né? Que gritava lá na nossa cozinha, pregava e tal, eles me ouviam porque lavavam e dava para ouvir, né? Havia alguns furos na nossa cozinha que o som da cozinha ia para o outro lado e o som do outro lado entrava na nossa cozinha. E assim foi o nosso primeiro culto na cidade do Namibe. E aí, na semana seguinte, fizemos novamente culto na cozinha. Na outra semana, culto novamente. Depois apareceu uma nova obreira, a irmã Kalina cultou conosco. Depois cultou também o obreiro Paulo, que hoje é um obreiro, também ainda está lá na igreja do Namibe. E depois nós fomos ganhando outras pessoas na igreja. Ganhamos nossos vizinhos, tinha o vizinho do lado, o Sami. Na nossa casa passava água, né? Água potável, água corrente, e eles não tinham, então carretavam água em casa. Aproveitamos convidá-los para estarem conosco no culto e eles cultuavam conosco lá na cozinha. Depois também as vizinhas do lado, aí na casa de uma moça, menina, que hoje é uma moça, com a bebê, ganhamos a tia dela, Nazaré, ganhamos depois outro pessoal, e depois chegou um tempo que na cozinha já não dava mais, nós precisávamos de ir para um lugar um pouquinho maior. Aí fomos na nossa sala, que também não era nada grande. Aí fizemos, eu lembro, 2 cultos de domingo na sala, e um deles participou também o auxiliar Valdemiro, que hoje também é pastor, foi consagrado a pastor nesse ano. E cultuamos e tal, e o pessoal começou a vir. Sentimos a necessidade de sair da nossa sala para o quintal da casa, o pátio. Nós fizemos algumas contribuições lá no quintal, conseguimos comprar uma tenda. Falei com o pastor Gomes e ele também nos presenteou mais uma tenda. E aí compramos as nossas primeiras cadeiras. Querido, eu estava animadaço, muito animado, saber que nós estávamos na cozinha, agora fomos para a sala, e da sala agora já estamos no pátio da casa. E acontecia uma coisa engraçada. A nossa casa não era a igreja, mas eu abria os 2 portões em dia de culto, metia 2 obreiros aguimoras e o Herculano para ficarem no portão para receberem as pessoas que passavam, né? Elas nem sabiam que era culto, mas elas passavam e eles iam lá, convidavam para cultuar conosco. E assim começa a igreja no Namibe. Cultuamos, eu creio, num período de 4 meses ou 5 lá no quintal. E nós cultuamos lá no quintal nesse período, e por enquanto estávamos atrás de achar um terreno para a igreja, e depois que nós encontramos esse terreno para a igreja, nós começamos a edificação do templo. Deus nos deu graça, a igreja do Lubango estava muito animada, afinal de contas era a primeira obra da igreja do Lubango fora
do Lubango e os irmãos contribuíram, ajudaram e em tempo recorde nós estávamos a construir a igreja. Encontramos o terreno também num lugar bom, que até hoje está lá. A nossa igreja está em pé, está firme, e quando a igreja foi edificada, depois daí nós conseguimos também ganhar a vizinhança. Mas antes disso aconteceu algo bem interessante. Nós tínhamos comprado terreno e Deus o tem, a esposa do dono que nos vendeu o terreno, a ex-esposa, na verdade, nós chegamos, eles estavam num momento de divórcio, né? O marido estava vivendo no Lubango e a esposa vivia na Namibe, que é a falecida Mama Joaquina, que Deus lhe tem na glória, né? Ela de antemão não aceitou a igreja, era muito jovem, nós fomos lá na Namibe, éramos jovens demais, eu devia ter 26, 25 anos de idade, quando nós fomos lá para começar a igreja. Ela não quis a igreja lá, me levou até no tribunal, eu tive que estar diante do juiz lá no tribunal para explicar o que estava a acontecer. Nem eu sabia a razão por que eu estava no tribunal, até a mamãe Joaquina entrar juntamente com o esposo, e depois eles brigaram diante do juiz, e o juiz só disse assim: olha, pastor, você pagou o terreno? Eu, sim, Vossa Excelência, paguei o terreno. Então, pastor, vai, faz o teu trabalho, e eles têm problemas como marido e mulher que ainda não foram resolvidos. E aí depois eles se resolveram, ela ficou com a parte da casa e nós ficamos com aquela parte do terreno onde viemos a edificar a igreja. E depois de edificarmos a igreja, o tempo passou, veio a mamãe Joaquina, veio as filhas, na altura eram 4 filhas, e as 4 filhas é que fizeram o nosso primeiro coral da igreja. Então, todo domingo estavam lá as 4 filhas da mamãe Joaquina, e ela sentando lá no final da igreja para avaliar o meu sermão, para ver a minha seriedade, se eu era mais um desses jovens aí, bandido, como ela falou lá no tribunal. Mas, antes dela falecer, ela, uma senhora que nos ajudou muito, nos abençoou, e todo domingo depois que eu pregava, ela vinha com um tubo de Sumi Nutri para mim, dizia: não, esse é para o meu filho pastor, a pregação foi uma benção, então estou trazendo aqui para abençoar a vida dele. Então, e assim começou a igreja no Namibe, a igreja no deserto. Tivemos vários problemas depois aí com um vizinho que tinha muita dificuldade de aceitar a igreja, sofremos várias acusações, várias vezes fomos na polícia de ordem pública sobre acusações infundadas, de todas o Senhor nos isentou, mas ganhamos pessoas, batizamos pessoas, edificamos a igreja no deserto. Deus nos deu também a graça de edificar uma casa pastoral, porque na altura eu acreditava que o missionário, e até agora acredito, né, que o missionário não pode ser um peso para a sua base missionária. Então, pensando dessa maneira, como Paulo dizia, né, a ninguém fui pesado, então não queria ser pesado para a igreja que me enviava. Eu sabia que, apesar de eu ser o primeiro missionário a ser enviado, também não queria pesar para a igreja do Lubango, porque depois me apercebi que o pastor Gomes assumiu responsabilidades salariais com outros obreiros, pagava também residência, e incentivei os irmãos a construirmos uma casa pastoral. E essa casa, por um terreno que uma irmã nossa ofereceu, a irmã Lili, lá no Lubango, ofereceu um terreno para a igreja do Namibe, e nós edificamos aí com os irmãos do Namibe a casa do Namibe, que nós chamamos de a casa pastoral. E construímos a casa, aí foi 2016, 2017, 2018, terminamos de construir a casa, e quando nós estávamos a nos preparar para morar na casa, foi quando nós fomos transferidos. Mas também a nossa transferência para Benguela é uma outra história aí que eu quero contar aqui, como nós chegamos em Benguela. Mas foi uma coisa muito poderosa, foi uma experiência maravilhosa. Vimos pessoas saindo do alcoolismo, pessoas saindo das drogas, vimos Jesus libertando vidas. Eu trabalhei com uma série de jovens, mais de 90% da nossa igreja eram jovens, pessoas tementes a Deus, jovens que não tinham nada mais do que Jesus, né? E foi com ele que nós conseguimos abalar aquela região do Namibe, no bairro 5 de Abril. Foi através dele que nós conseguimos fazer congressos, conferências, batizamos pessoas, a igreja começou a avançar poderosamente,
E hoje nós temos lá uma igreja exemplo, uma igreja que através dela o nome do Senhor está sendo glorificado. Então, a igreja no deserto começou na nossa casa, saiu da nossa casa para o espaço próprio e hoje é uma igreja que conta com 3 templos, 2 próprios e um alugado e com mais de 400 pessoas. Mais de 400 pessoas nos diferentes templos. A igreja está lotada em todos os seus cultos e recentemente foi inaugurada lá uma igreja nova que cabem mais de 200 pessoas e nós fomos lá fazer parte dessa festa maravilhosa. Então, Deus abençoe. E aí eu volto para contar as outras maravilhas que nós vivemos nas terras de Moçambique, na implantação da igreja do deserto. Deus abençoe.